Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos. Se você já tem costume de nos acompanhar, você sabe que aqui a gente tem vídeos curtos durante a semana e no final de semana nós temos um vídeo um pouco maior. Não deixe também de acessar o nosso blog www.pregadorlucas.com. Hoje, Dia das Mães, quero lidar com o tema Deus restaura o psicológico do ser humano. Será que Deus ele também atua nessa área em nossas vidas? Se você quer saber, não deixe de acompanhar esta análise, essa abordagem do texto bíblico até o final. Nós vamos analisar hoje Lucas capítulo 7, versículos do 11 ao 17. É muito importante que você se atente comigo. Versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Nós podemos observar, já no versículo de número 11, que Jesus estava se dirigindo a uma cidade chamada Naim, uma cidade próxima a Cafarnaum. Cafarnaum era mais uma das cidades que Jesus também passou na época do seu ministério. Jesus, ele passa, por exemplo, por Jerusalém, ele vai passar pela cidade dele de nascença, por Belém, e ele vai passar por outras cidades também próximas a elas. Jesus ele vai percorrer todo um caminho, ele vai realizar toda uma jornada anunciando as boas novas do reino de Deus. E nós vemos dois tipos de pessoas que seguiam Jesus. Nós temos os discípulos e a numerosa multidão. Os discípulos eles estavam atrás de ensino, de aprendizagem. A palavra discípulo significa aprendiz. Eles tinham sede de conhecimento, eles queriam parecer com Jesus. E nós temos a multidão. A multidão estava atrás, muitas vezes, de milagres. A multidão muitas vezes estava atrás de cura, estava atrás de curiosidade, de ver e de saber o que Jesus estava fazendo, estava realizando. Não que necessariamente seja errado buscar em Cristo a cura, buscar em Cristo o milagre, ou querer ver o que Jesus está fazendo, está realizando. Mas é muito importante que nós também busquemos aprender mais com Jesus, porque no reino de Deus, em Cristo Jesus, nós somos eternos aprendizes. Versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, ele se aproximando da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Hoje é dia das mães, domingo de dia das mães. Nós vemos uma mãe que tinha perdido o seu filho. Nós podemos imaginar a dor, o sofrimento que estava aquela mãe tendo seu filho falecido naquele dia. Como muitas mães hoje sofrem, perdendo seus filhos para a criminalidade, perdendo seus filhos para as drogas, perdendo seus filhos para tudo quanto é coisa ruim. E aquela mulher estava passando por um sofrimento muito difícil. E ela estava em um estado psicológico muito complicado. Imagine você perder o seu filho, imagine você perder um ente querido, a dor que é, a crise que você entra, a dificuldade que você passa, o estado emocional, ele sai da normalidade, ele sai do equilíbrio.
ele passa de um estado de estabilidade para um estado de instabilidade. 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Aqui nós temos a resposta para a pergunta se Deus ele restaura o psicológico da pessoa. Deus ele restaura. Ele restaura o emocional, ele restaura o psicológico, ele restaura todas as áreas da vida do ser humano. Aquela mulher estava em um estado de instabilidade, mas quando o próprio Jesus chega até ela, ele diz: não chores. Ele está consolando aquela mulher, ele está motivando aquela mulher, ele está dando esperança para aquela mulher. E é o que Jesus também faz em nossas vidas. Ele restaura a nossa convicção, ele restaura a nossa fé, ele restaura o nosso psicológico, ele nos dá motivação para prosseguirmos, para seguirmos em frente. Talvez você esteja em uma situação muito difícil, talvez você tenha olhado para um lado, para o outro, não tenha encontrado saída, não tenha encontrado solução, mas Jesus Cristo pode ser uma esperança para você, Jesus Cristo pode restaurar as suas forças. 14. Chegando-se, tocou o esquife. Esquife, no caso, é o caixão, significa caixão, entre outros significados. Parando os que o conduziu, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Nós vemos aqui um grande milagre operado por Jesus. Jesus manda aquele jovem levantar-se e dar vida novamente àquele jovem. Você pode questionar: Lucas, por que hoje nós não vemos mais tantos sinais, tantos prodígios, tantos milagres como nessa época? Primeiro, os milagres eles ainda acontecem. Muitas vezes eles não chegam até nós porque eles não são divulgados na televisão, porque eles não são divulgados pelas pessoas mais famosas, mas eles existem. Inclusive, muitas pessoas escrevem livros relatando essas experiências. Por exemplo, pessoas que têm experiência de quase morte, escrevem livros descrevendo, narrando a experiência de livramento, de atuação de Deus. Muitas pessoas doentes, quando recebem a oração, levantam da cama, às vezes dias, semanas, que estão acamadas, levantam da cama. Mas tudo isso acontece muitas vezes no off, sem divulgação, porque muitas vezes a pessoa que vai procurar divulgar essas coisas são aqueles que estão indo por caminhos errados, por caminhos equivocados, que a Bíblia chama eles de falsos profetas. Eu não quero generalizar, porque existem situações e situações. Nem todo mundo às vezes que faz uma divulgação é com má intenção, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem a divulgação já com intuitos errados, com intuitos heréticos, equivocados. E aí o que chega a nós muitas vezes são coisas que não têm embasamento bíblico, coisas que não têm fundamento. Porém, Deus ele ainda atua e ele opera. E outra coisa, Deus ele opera de acordo com a sua vontade. Ninguém tem controle. Mesmo as pessoas que possuem o dom de cura, o dom de operar milagres, essas pessoas agem de acordo com a vontade, com os propósitos do Espírito Santo de Deus. Não é como se fosse um poder do X-Men, ou o poder do Ciclope, ou o poder de um X-Men que ele faz e atua na hora que ele quer. O poder é dele, está na genética dele. Aqui o poder está no Espírito Santo e o ser humano é apenas um instrumento. E Deus ele opera, ele atua no momento em que ele quer, da forma que ele quer, do jeito em que ele quer. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu da sua mãe. Então Jesus ele tem poder de dar vida, Jesus ele tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Foi ele próprio que disse isso. E nós vemos Jesus restaurando a vida daquele jovem. Por que Jesus fez isso? Você for observar e se aprofundar, por exemplo, no Evangelho de João, os milagres de Jesus lá são chamados de sinais. Esses milagres aconteciam para atestar que Jesus era realmente o Filho de Deus. A maioria dos milagres eles são para confirmar a mensagem de Deus. É por isso que a nossa ênfase, assim ensina a doutrina cristã, ela tem que estar na salvação da alma do ser humano, na eternidade, em nós um dia morarmos nos céus, como está em Lucas 12:31.
Buscai primeiramente o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aonde a mensagem da salvação é pregada, sinais acompanham, curas acompanham, a expulsão de demônios. Tudo isso acontece de forma natural, sem nenhum tipo de sensacionalismo, mas naturalmente aquilo acontece. Por que acontece? Porque a mensagem está sendo pregada. Os milagres acontecem para que a mensagem de Jesus, da salvação, do perdão de pecados, da transformação de vida, seja confirmada e atestada como verdade. Jesus operou milagres para que as pessoas crescem e acreditassem que ele era o Filho de Deus. Hoje, o nosso dever é falarmos de Jesus, é pregarmos Jesus, a salvação, a transformação, e assim, naturalmente, curas acontecerão quando nós estivermos evangelizando. O segredo para acontecerem curas, para acontecerem milagres, para acontecer expulsão de demônios autêntica, para que Deus possa se manifestar, é a evangelização, é falar de Cristo, é pregar a Bíblia, é pregar a salvação, e assim sinais acontecem, mas de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A partir dos sinais e dos milagres que Jesus ia operando, as pessoas passavam a reconhecer ele. Aqui ainda não reconheciam ele como Filho de Deus, mas já estavam reconhecendo ele como profeta, como alguém enviado por Deus. E com o decorrer do tempo, com o passar dos dias e das semanas, as pessoas, com a convivência com Jesus, escutando Jesus, vendo Jesus operando sinais, eles começavam a perceber que Jesus era o Filho de Deus. Havia uma atuação gradual, como também Cristo faz em nossas vidas. A conversão é um processo gradual. Cristo ele vai operando e agindo em nossas vidas gradualmente, aos poucos. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Jesus começou a ficar famoso naquela região. Os seus milagres, os seus feitos, as suas obras, o poder do seu ensino. Jesus começou a adquirir uma fama. Lembrando que ele nunca buscou essa fama. Quando ele realizava um milagre, muitas vezes você vê nos evangelhos ele pedindo para que a pessoa não anunciasse, não divulgasse. Mas naturalmente isso ia acontecendo, o nome dele ia sendo divulgado pela região, os seus feitos, todos os seus atos. E Deus permitia que isso acontecesse porque Deus Pai queria que as pessoas conhecessem Jesus, fossem transformadas através de Jesus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu psicológico, como anda a sua casa, a sua família nesse Dia das Mães, mas eu quero dizer que Deus ele pode restaurar o seu psicológico, o seu emocional. Deus ele pode te dar forças para prosseguir. Vemos tempos difíceis, quantas pessoas não têm conseguido mais caminhar, têm pensado bobagem, às vezes pensam até mesmo em suicídio, mas eu digo para você, não pensar nisso, eu digo para você seguir em frente. Deus ele tem poder para restaurar a sua vida em todos os âmbitos. Se você tiver gostado, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima!